Olá pessoal, boa tarde. Vamos a mais uma videoaula de Geografia. Hoje nós vamos apresentar os solos, a origem, importância, tipos e classificação do solo. Inicialmente temos aqui um mapa do Brasil, elaborado pela Embrapa Solos, né, empresa brasileira que é dedicada a estudar os solos e as plantas. E aqui nós temos, então, a composição de diferentes tipos de solo existentes aqui no território brasileiro. Então, vamos à nossa aula. Atenção a todos. Então, o que é o solo? O solo é essa camada superficial que recobre a terra, que nós comumente chamamos de solo, ou de chão, de terra, e que alguns dizem que é a pele da terra, o que recobre a terra. É um recurso natural fundamental para a existência da nossa vida e também, claro, das várias espécies que habitam o planeta Terra. Inicialmente, coloquei aqui 4 imagens de diferentes solos do Brasil. Vejam que na própria foto, né, só de olhar a foto, a gente percebe, né, dá para identificar, mesmo que não sejamos estudiosos do solo, que esses solos têm características bastante diferenciadas, né? Não só pela coloração, mas a textura, né? A aparência deles são bem diferenciados. Então, temos aqui um latossolo bem desenvolvido, um latossolo vermelho, um gleyssolo de ambientes úmidos, um argissolo bem desenvolvido também de intemperismo, principalmente da atuação do intemperismo químico, né, de ambientes úmidos, e um litossolo, esqueci de colocar o nome, litossolo, um solo jovem, pouco desenvolvido, né, lito de rocha, lembrando isso, né? E quem estuda o solo é a ciência, pedologia. Pedon é solo, né? Pedologia é o estudo do solo. Há uma ciência apenas para estudar esse recurso, né? Segundo a pedologia, então, o solo é um recurso básico, não renovável, um recurso natural não renovável. Por quê? Porque depende de milhares ou milhões de anos para se formar completamente. A origem do solo resulta da ação do intemperismo sobre uma rocha, e essa transformação da rocha em solo demora bastante tempo. As características dos solos, né, dos diferentes tipos de solo, dependem do relevo, de fatores como relevo, da própria rocha-mãe, do clima e da ação dos organismos vivos ou mortos, né, dos elementos orgânicos. Então, assim, nós temos essa diferenciação dos tipos de solo. Aqui nós temos os fatores que interferem na formação, evolução e nas características dos solos. Então, nós temos aí o tempo, o clima, os organismos, o material de origem e o relevo. Sendo o solo um sistema complexo, né, ele é formado por minerais, né, oriundos da rocha-mãe, matéria orgânica, ar e micro e macro-organismos. Vamos ver a atuação desses fatores. O tempo, claro, né, o processo de formação do solo é bastante lento, demora, em média, 400 anos para formar 1 centímetro de solo. Então, cada vez que vocês olharem para um solo agora, vão imaginar isso. Quanto tempo foi necessário para uma rocha ser transformada nesse solo que eu estou visualizando. O clima é um dos fatores mais importantes, porque do clima depende a atuação dos agentes intempéricos, né? O intemperismo é determinante para a formação do solo. A matéria orgânica, né? A matéria orgânica não só da fertilidade, né? A camada inicial do solo, a camada orgânica, também promove as reações químicas que vai interferir aí na maior fertilidade do solo ou diferentes composições químicas desse solo. A matéria de origem, né, o material de origem é a rocha-mãe ou rocha-matriz, né? Então, o tipo de rocha, né, os minerais que existem naquela rocha vão definir, claro, os tipos de solo, as características do solo. E também, né, o tipo de rocha, ela interfere na atuação do intemperismo, né? Se é mais rápido ou mais lenta a ação do intemperismo sobre aquela rocha. O relevo é fundamental também para o tipo de solo. Por quê? O relevo vai determinar, por exemplo, a atuação de um agente, como a água, né? A velocidade da infiltração, do escoamento. Se o sedimento
erodido, vai ser transportado, vai ficar no lugar, vai depender de como a feição do relevo se apresenta. Aqui eu coloquei 2 imagens de um trabalho de campo com os alunos do Colégio Militar, e nesse trabalho nós estamos vendo aqui que estamos descendo, né, uma área inclinada, né, uma área íngreme, uma barreira. E ao descermos nessa barreira, visualizamos o solo, né, aqui um corte na vertical, né, o perfil do solo. Esse solo é um latossolo areno argiloso. Os alunos identificaram isso facilmente. Por quê? Ao tocar no solo, a gente percebe a textura, se é mais areia ou mais argila. Então, esse solo é areno-argiloso, é um latossolo bem desenvolvido, né? Aqui próximo a nós. Então, o solo é um sistema trifásico, composto por uma parte sólida, uma parte líquida e uma parte gasosa. E essas proporções, né, de cada um desses elementos ali, vai variar, né? A proporção varia de solo para solo, de ambiente para ambiente, né? Depende do ambiente como um todo, né? Da paisagem onde está inserido aquele solo. Então, nós temos aí matéria orgânica, material sólido, né? Que é a matéria orgânica e os minerais, né? Advindos da rocha-mãe, o material líquido e o material gasoso. Lembrando que, claro, todo solo, a maior parte é formado pela parte sólida, né? Exatamente porque vem de uma rocha. Funções do solo. Aqui nós temos uma gama de funções elencadas pela ONU. A ONU tem um organismo, tem uma agência, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é a FAO. Esse organismo, ele existe para, claro, né, preocupado com a alimentação dos povos. E a alimentação necessita da agricultura, portanto, está atrelada diretamente ao solo. Então, a ONU se preocupa também em fomentar pesquisas voltadas para o solo. E 2015 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional do Solo. E dia 5 de dezembro como Dia Mundial do Solo. Então, nós temos aí uma gama de serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra e que estão atrelados ao solo. Destacando uns, por exemplo, o solo é fonte de recursos energéticos, genéticos, farmacêuticos, regula a ação do enchente, né? Regula o fluxo das águas, o habitat para as diferentes fontes de vida, a herança cultural, muitas vezes são encontradas no solo, né? Também conta a história da Terra, a história da humanidade, o solo tem lá seus registros, e assim, essa variedade de funções que o solo exerce, elencadas pela ONU. Aqui nós temos uma imagem na qual visualizamos uma rocha inalterada, e dessa rocha se formou um solo com diferentes horizontes. Vejam que aqui nós temos o horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C. O que são esses horizontes aqui destacados nessa rocha? E, claro, temos aqui material, né? Matéria orgânica, as plantas sobre este solo. Vamos analisar, portanto, isso aí adiante. Qual é a importância do solo? Acho que já deu para destacar, né? Pelas imagens anteriores. É o principal substrato para as plantas. Claro que as plantas já se desenvolvem sem necessidade do solo, mas ainda é o principal substrato para as plantas, seu crescimento e também para a disseminação dessas plantas. Regula a distribuição, escoamento, filtração e armazenamento de água nas rochas, através do solo, né? Filtra e protege a água subterrânea, os lençóis freáticos e os aquíferos. É o substrato para as nossas ações, para a nossa vivência, né? Para a nossa existência. Então, é o substrato para as atividades humanas. Então, o solo está no centro de uma teia de interações sistêmicas. É um sistema, né, no qual o solo está no centro. E, claro, essa teia de interações são fundamentais para a nossa existência. Por exemplo, do solo nós tiramos alimento. O solo regula o clima. O solo mantém uma biodiversidade, propicia a biodiversidade. Regula a água, né, e também depende da água. E a energia, né? Nós tiramos boa parte de recursos energéticos do subsolo. Como se forma um solo, né? Os fatores a gente já conhece. Qual é a ação desses fatores?
Inicialmente, nós temos a ação do intemperismo, né? Que é aquele processo, naqueles processos que já estudamos, né? Mecânicos ou físicos, né? Químicos e biológicos, que vão ocasionar, vão propiciar a desintegração da rocha, a decomposição da rocha e transformar a rocha em sedimentos, que futuramente formará o solo. O solo é formado, então, por uma rocha intemperizada, né? Ar, água e matéria orgânica. Inicialmente, da ação do intemperismo, é formado um manto de intemperismo que recobre a rocha-mãe. Então, o que é esse manto de intemperismo? Estamos aqui vendo nessa imagem uma rocha quase inalterada, né? Porém, aqui em cima tem plantas. Se tem plantas é porque tem solo. Essa camadinha de solo aqui, né, incipiente, pouco desenvolvido, é a porção da rocha parcialmente intemperizada, que se chama regolito, ou manto de intemperismo, manto de intemperização. Essa porçãozinha aqui. Claro que com o passar do tempo, né, muito tempo, provavelmente essa rocha inteira se transformará em solo. Por enquanto, nós temos apenas um solo incipiente, um litossolo, muito mais rocha do que solo, o manto de intemperismo. A rocha matriz, qual é o papel da rocha matriz? Expostas às mesmas condições climáticas, cada tipo de rocha produz um tipo de solo. Se eu tenho uma rocha magmática, se eu tenho uma rocha sedimentar, um arenito ou um granito, cada tipo de rocha, na mesma situação de clima, forma solos diferentes, ok? Novamente aqui, uma rocha pouco intemperizada, né? Um solo um neossolo, um solo litólico, pouco desenvolvido. E nós temos aqui uma rocha granítica, né? Um tipo de rocha, e formou diferentes tipos de solo. Por que será? Então, o mesmo tipo de rocha formou solos diferentes, certo? Um neossolo litólico, esse aqui, um gleissolo, a gente já visualizou, e um argissolo vermelho e amarelo, que a gente também visualizou. Por quê? O mesmo tipo de rocha produz solos diferentes. Porque outro fator interferiu nesse processo, o fator relevo. Então, o relevo é determinante também para os tipos de solo. O mesmo tipo de rocha, granito aqui, né? Com diferentes feições de relevo, forma diferentes tipos de solo. Rocha granítica, rocha magmática, provavelmente, os solos oriundos de rochas magmáticas geralmente são muito férteis. Aqui nós temos, então, um neossolo litólico, um gleissolo e um argissolo. Por que isso? Porque nesse ambiente, nessa feição aqui, é bastante íngreme. Então, aqui o solo não consegue se desenvolver plenamente. O intemperismo atua e os sedimentos são carreados, são transportados. Então, a inclinação, a declividade, não permite que o solo se desenvolva por completo. Então, é difícil a ação do intemperismo também nessa feição do relevo. Nessa feição aqui, que temos a água, então é uma região bastante baixa, né, com água. Há uma área bastante úmida. Então, muita umidade vai formar um solo encharcado, um gleissolo. Já neste ambiente, né, num patamar de relevo mais suave e um pouco mais distante da água, os sedimentos, o intemperismo atua sobre a rocha, os sedimentos não são carreados, e aqui nessa porção desse relevo se desenvolve um solo mais completo, um solo maduro, bem desenvolvido, um argissolo vermelho e amarelo. A argissolo tem a ver com a argila de intemperismo químico, então provavelmente esse ambiente tem clima úmido. O tempo, né? A ação do tempo, claro, vai fazer com que se desenvolva um solo bem formado ou não, né? Então depende da ação do tempo e, claro, da ação dos agentes intempéricos, né? Da chuva, das mudanças de temperatura, do calor, e ao longo do tempo o solo deixa, né, de ser um solo jovem, incipiente. Então inicialmente nós temos uma rocha exposta às condições climáticas e ao longo de um tempo essa rocha vai se transformar num solo maduro, bem desenvolvido. Nessa imagem, nós temos uma sequência, né, das ações que vão levar à formação do solo
e depois de sua utilização, de sua degradação, de sua correção. Então, inicialmente nós usamos o solo para produzir, né, a agricultura, nós tiramos a mineração e nós escavamos o solo. Podemos, né, a ação antrópica pode erodir o solo, transformar um solo numa área desértica, o processo de desertificação, que não é a mesma coisa do deserto natural, e sim é a desertificação através das ações antrópicas. E aí eu vou corrigir, o homem corrige o solo, ele aduba, ele melhora o solo, né, para transformá-lo num solo mais fértil. E, claro, nós temos também a mata ciliar, que é necessária para a proteção do solo e para a proteção da água. Então, os eventos, né, uma sequência de eventos da utilização do solo. Bom, visualizamos em diferentes imagens um corte no solo com camadas de cores diferentes. Já imaginaram o que é isso? Um solo com camadas de coloração diferente. O que é isso? É chamado horizonte do solo. Cada camada dessa é um horizonte diferente. Ao passarem agora numa barreira, olhar para o solo, visualizarem as diferentes colorações, vão lembrar que são os horizontes do solo. Então, os horizontes formam uma sequência de camadas visualizadas num perfil, num corte, né? Que se sucede aí da superfície até o encontro com a rocha-mãe, né? A rocha que originou aquele solo, se tiver, no caso ainda, se ela ainda existir. E essa sequência de camadas tem características diferentes de minerais, de coloração, de textura, entre outras características. Os solos mais jovens, incipientes e pouco evoluídos, são mais parecidos com a rocha-mãe e não têm seus horizontes completos, bem definidos. Os solos maduros têm seu desenvolvimento pleno, né, completo, e os horizontes bem nítidos, né, bem desenvolvidos. Aqui nós temos um solo bem desenvolvido, todo solo bem desenvolvido tem essa sequência. É um padrão universal de horizontes do solo. Então, nós temos, inicialmente, né, uma camada O, a camada orgânica, o horizonte orgânico. Esse horizonte orgânico não veio da rocha-mãe, né? Ele é extra à rocha-mãe. Matéria orgânica que se depositou nessa região e que também atuou para a formação desse solo. Então, horizonte orgânico, a camada orgânica, horizonte O. A partir do horizonte A, nós temos aí, né, as camadas que são oriundas dos sedimentos dessa rocha-mãe. Então, a camada A, ou horizonte A, tem, né, presença de fragmentos de rocha, né, dos minerais que foram originados do intemperismo. Tem muita matéria orgânica e humus, porque está muito próximo aqui do horizonte O, mas é chamado horizonte de perdas. O horizonte A é um horizonte de perdas. Perdas de quê? Perdas de nutrientes, perdas de minerais, porque esse horizonte A pode ser lavado. Se chover nesse ambiente, vai lavar. É o horizonte lixiviado. Vai lavar os nutrientes e vai levar, vai carregar, transportar e depositar no horizonte B. Portanto, o horizonte B é chamado horizonte de acumulação. O que ele acumula? Ele acumula os nutrientes, os minerais que o horizonte A perdeu. Foi levado pela água e depositado no horizonte B. Então, tem muito mais mineral e menos matéria orgânica, o horizonte B. Está mais distante da matéria orgânica. É o horizonte de acumulação. O horizonte C, ele é muito parecido com a rocha-mãe. Tem muitos fragmentos de minerais e de rocha pouco alterada. Então, tem muitos fragmentos de rocha. Se a rocha ainda existir, nós temos o horizonte R. É a própria rocha matriz ou rocha-mãe, ainda não alterada. A rocha que deu origem ao solo. Então, assim nós temos os horizontes, o perfil completo de um solo. Ok? Quando um solo não se desenvolve plenamente, ele não tem seu perfil, né, completo. E aí o resumo, claro que não tem a letra R, porque nem todo solo tem a rocha matriz. Bom, classificação do solo. O solo se classifica de acordo com a origem, e aí nós temos solos eluviais ou autóctones, o nome já indica, né, o que são esse tipo de solo. São os solos formados no próprio lugar da rocha matriz. Aquela rocha foi intemperizada e seus sedimentos ficaram naquele lugar e formaram solo eluvial, autóctone. Por exemplo, nós temos a terra roxa, bastante conhecida aqui no Brasil, né? Principalmente no Sudeste, onde
foi desenvolvida a monocultura do café, que inclusive foi chamado de um ciclo econômico, né? O ciclo da cafeicultura, o ciclo do café, né? A economia brasileira foi sustentada por um tempo por essa atividade cafeeira. E o outro solo eluvial que eu trouxe como exemplo é o solo massapê, muito comum aqui no Nordeste, onde também se desenvolveu uma monocultura da cana-do-açúcar, que também foi definido como um ciclo econômico, né? O ciclo da cana, ou ciclo do açúcar, né? Considerando ainda a origem, os solos são classificados em aluviais, né? Eluviais e aluviais, ou alóctones. São formados por sedimentos que vieram de outro lugar. Então, a rocha-mãe foi intemperizada num ambiente, os sedimentos foram transportados e compactados e formaram um solo distantes da rocha-mãe. Então, foram levados pela água ou pelo vento. Geralmente, esses solos são pouco desenvolvidos, são rasos, são solos jovens. Trouxe 2 exemplos. A areia quartzosa, todos vocês conhecem, ambientes próximos ao litoral, nós temos, então, solos de areia quartzosa, né? Quartzo porque, claro, o mineral que predomina nesse solo é o quartzo, né? E o lóis é um solo que existe na China, né? Existe em abundância na China. É um solo amarelo formado por sedimentos trazidos pelo vento, e formou esse solo que dizem é bastante fértil. Ok? Outra classificação do solo é a classificação zonal. Zonal lembra zonas climáticas, né? Então, essa é a classificação mais complexa. E aí nós temos os solos zonais, né, que obedecem, então, grosso modo, às zonas climáticas. O clima é determinante para a sua formação e independe da rocha. São solos geralmente maduros, com horizontes bem definidos, né? E são solos profundos. Por exemplo, os latossolos são típicos de áreas tropicais, bem desenvolvidos, né? Nós temos bastante no Brasil, latossolos. Eles são profundos, porém eles são muito lixiviados. Por que eles são muito lixiviados? Área tropical. Portanto, se são muito lixiviados, eles são pobres em minerais, porque são lavados, né? Os podizólicos ou podizóis são típicos de áreas temperadas. Bem desenvolvido, o horizonte B é bastante rico em ferro e humus e são solos bastante férteis, os podizólicos. Brunisen, ou solos de pradaria. Vocês já ouviram falar, né? Pradaria. Então, são solos de qual ambiente? De qual zona? Zona temperada. E aí, zona temperada mais úmida, podizólicos em zona temperada mais seca. São ricos em matéria orgânica, são muito férteis e dizem que um dos solos mais férteis do mundo é um solo de pradaria, é um brunisen chamado Chernozem, que existe na Ucrânia. Dizem que é o solo mais fértil do mundo, é um solo negro. A tundra, né, então, as zonas climáticas chegando na zona glacial, teríamos a tundra, um solo raso, fertilidade média e que pode originar, claro, o permafrost, né? O solo congelado, solos de tundra ou do ambiente glacial, solos congelados. Os desérticos, né? Então, em ambientes desérticos vão surgir, então, os solos desérticos que são rasos e pouco férteis. Então, obedecendo às grandes zonas climáticas, de maneira bem genérica, teríamos esses solos, né? O clima é o fator determinante. Ainda na classificação zonal, nós temos, então, os solos intrazonais. Solos zonais, obedecendo às zonas climáticas. Solos intrazonais são bem desenvolvidos, que vão refletir a influência do fator local, do ambiente, do tipo de ambiente. Dentro dessa zona intrazonal, o fator que vai determinar é o ambiente. Ok? Vamos lá. Solos salinos ou alomórficos, lembra? Sal, né? Então, vai ocorrer onde? Dentro de qualquer zona climática, em regiões áridas, semiáridas, próximos ao litoral, com grande concentração de sal, né? Então, baixa fertilidade. Solos hidromórficos, água em ambientes, claro, com muita água. Se eles forem drenados, eles são bastante férteis. E o outro grupo de solos da classificação zonal são os solos azonais. Sem zona nenhuma, não obedece nada. São os solos, de maneira geral, os solos rasos, pouco desenvolvidos, né, pouco profundos. E aí nós temos os litossolos, aqueles, né, que a gente já conhece, muito mais rocha do que solo, em terrenos íngremes,
assentados diretamente sobre a rocha e não têm os horizontes evidenciados. E os solos aluviais, já sabemos o que é, né? Solos trazidos, né? Os sedimentos foram trazidos de outro lugar, geralmente próximos a rios, a lagos, a água, tem os solos aluviais, né? A ausência de horizonte B, por exemplo, os solos da China, né? O LOIS, né? Solo aluvial, ok? É a classificação mais usada, essa aí. Constituintes do solo. Já sabemos que o solo é composto por, né? Matéria orgânica, desculpem, parte mineral, areia, argila, calcário, né? Silt. E as proporções, né, desses constituintes minerais vão definir a textura do solo, né? A textura do solo é de grande importância para que se possa atuar, né? Possa trabalhar no solo, manejar o solo. E aí nós temos, por exemplo, um solo arenoso. A textura, né? Um solo arenoso tem principalmente sua composição sólida composta por areia, né? Pela partícula areia. O solo argiloso, né? Predomina então a partícula argila, né? O sedimento menor que a areia, a argila. E nós podemos ter um solo siltoso, né? É a partícula entre areia e argila, né? O silt. Então, nós temos diferentes tipos de solo a partir da sua constituição mineral. E o tipo? Então, nós temos aí as proporções, né, dessa composição. Claro que a matéria sólida, composta essencialmente pelo mineral, né, excluindo aí a matéria orgânica, é a principal porção do solo, né, que se destaca. É a composição mineral, a parte mineral. E aí nós temos a água, o ar e a matéria orgânica. Esse gráfico aqui seria a proporção ideal. E seria um solo ideal, né? Seria esse aqui, que tivesse essa composição. 25% de ar, é um solo bem aerado, 25% de água, 46% de minerais, né, os nutrientes minerais, e 4% de matéria orgânica. Seria o solo perfeito. Propriedades do solo. A textura, né, a gente já sabe, então o solo pode ser arenoso quando tem um teor de areia maior do que 70%. Então, ele é muito leve, ele é permeável. O que é permeável? Capacidade de deixar passar água. Ele tem boa aeração. A aeração é ar. Então, como as partículas de areia são maiores, permite que o ar passe entre as partículas. Então, é um solo aerado. É bom. Porém, não retém muita água. Então, isso também não é bom para o solo. Eles são conhecidos como neossolo e não são bons para a prática agrícola. Imagina, plantar em um solo extremamente arenoso. Não é bom. E com pouca matéria orgânica, né? Tem mais areia, tem mais parte mineral que matéria orgânica. Exemplo, né? Os solos, grande parte dos solos da Caatinga, aqui no Nordeste, né? Solos arenosos. E, de maneira geral, nos ambientes áridos e semiáridos. Um solo argiloso. O solo argiloso, ele retém muita água, então ele encharca. Será que é fácil trabalhar? Imagina a argila se eu jogar água. O que é que vira? Lama. Será que é fácil trabalhar nesse solo enlamaçado? Ele é impermeável, né? A argila, partículas menores, sedimentos menores, não deixa passar água e ele se torna impermeável. Então, difícil de trabalhar nele, difícil manejo. E quando o solo argiloso seca, vocês já visualizaram isso na televisão, quando a seca no sertão, mostra essa imagem. Por que essa imagem? Então, o sertão tem mais solo argiloso do que arenoso? Essa imagem é dos fundos dos cursos de água. Claro, onde é que vai se formar um solo mais argiloso? Próximo de água, né? Argila próximo da água. Então, no fundo, no leito do rio, quando seca completamente, a imagem é essa, né? A argila seca, rachando, certo? Então, não é fácil de trabalhar nesse solo. Com muita água, vira lama. Com pouca água, fica dessa maneira. Porém, no Brasil tem alguns solos argilosos que eles são bastante férteis, são fáceis de trabalhar, certo? Pouco de exceção, né? O solo siltoso, né? Terceira categoria, considerando a textura, claro, é formado por uma mistura, um equilíbrio entre areia e argila e matéria orgânica, né? Principalmente areia e argila, sua composição mineral. Retém bem a água, mas não fica encharcado, porque a distribuição entre a areia e a argila é bem equilibrada. É um solo semi-impermeável, então é muito bom para a agricultura, o solo siltoso. E o que seria, então, o melhor solo? O solo arável, o solo úmico, arável de eu posso arar, é fácil de trabalhar, é fácil de manusear, é fácil de
de trabalhar, então de usar o arado, né? De arar. É o solo adequado para a agricultura, que contém as proporções ideais, né? Seria 60% de areia, 25% de argila, 5% de calcário e 10% de humus, de matéria orgânica. Então seria perfeito, maravilhoso. A areia, por quê? Deixa passar água até as raízes das plantas, né? Um pouco de areia seria bom. A argila vai reter um pouco dessa água. E o humus, claro, nutrientes para os vegetais se desenvolverem. Então, um solo arável, um solo úmico, né? O solo ideal para a agricultura. Propriedades do solo. Já visualizamos que a cor é um destaque, né? A gente olha o solo e já vê que tem diferentes colorações, que é de fácil identificação. Então, através da cor, dá para se perceber se tem mais ou menos matéria orgânica, se tem mais ou menos ferro, por exemplo, entre outras características, né? Mas algumas são mais fáceis de identificar. Por exemplo, solos mais escuros, como esse solo aqui, como os solos Chernozem, que eu falei para vocês, os mais férteis do mundo são escuros. Escuros também são chamados de orgânicos. Claro, o que é que vai indicar um solo muito escuro? Muita presença de matéria orgânica, né? E aí, claro, um solo de grande valor para a prática da agricultura. Os solos avermelhados ou mais amarelados, principalmente mais vermelhos, é quando tem muito óxido de ferro. Então, os minerais que originaram esse solo, provavelmente, tinham muito ferro, né? Ou minerais ferrosos. Então, o solo fica mais avermelhado, amarelado. Os solos mais claros, né? Como esse aqui, ó, praticamente branco, é um solo com pouca, né? Ou nenhuma presença de matéria orgânica. Esse solo aqui é um solo salino, um solo alomórfico. Então, é um solo pouco fértil, né? Não é um solo fértil, certo? Então, a cor já indica algo. Bom, e os solos do Brasil? Como é que se distribui, né? Quais são os principais solos do Brasil? Aqui é o mapa do IBGE sobre a distribuição dos solos no Brasil e nós temos aqui uma variedade imensa. Por que será que o Brasil tem uma grande variedade de solo? Quais são as características do nosso território que favorecem a desenvolver tanto tipo de solo? Os principais solos do Brasil, né, os que se destacam são os latossolos e os agissolos. Por que será? Eles dois juntos ocupam 61% do território. São reflexos, eles refletem as condições climáticas, né? Latossolos são solos bem desenvolvidos, a atuação do intemperismo foi plena, né? Os agissolos são solos que muita água, né? Ocorreu a partir do intemperismo químico. Então, o Brasil é um país localizado em uma zona tropical, né? Quente e úmida, então propicia o desenvolvimento de latossolos e agissolos. Terceiro, então, o intemperismo, a atuação intensa do intemperismo. Os latossolos ocupam 33%. É a maior classe de solos que existe no Brasil, são os latossolos, dominam, né? Em segundo lugar, os agissolos e os neossolos, solos jovens, pouco desenvolvidos, né? Muitos litólitos, ou litólitos, em 13% do Brasil, né? Então, vamos lá. Se nós disséssemos assim, qual será o tipo de solo que predomina na Caatinga, né? Acho que vocês saberiam essa resposta, né? E aí nós temos, então, o gráfico sobre aquele mapa, né? Da distribuição dos percentuais, né? O agissolo, o latossolo, né? Em primeiro lugar, o agissolo e o neossolo. Então, são os principais tipos de solo que existem no território brasileiro. Esta é outra imagem aqui, este mapa, coloquei aqui para destacar essa região, né? A região amazônica. Na região amazônica, veja qual é o tipo de solo que predomina. Latossolo, porém, nós temos aqui, sobre o tipo de solo, uma achura, né? Tem uns risquinhos aí, uns tracejados. O que é que indica esse tracejado? Solos lixiviados sob a floresta. Esses solos, portanto, são muito férteis? Pergunta para vocês. Latossolo, né? Bem desenvolvido, pleno, etc. Aqui na região amazônica. Porém, eles são lixiviados. São bastante férteis esse solo? Existe uma floresta imensa, né? E essa floresta, vocês já ouviram falar que ela promove a alimentação, né? Ela mesma se alimenta dos restos, né? Os nutrientes da própria floresta, a matéria orgânica, que faz com que a floresta exista. Por que será? Então, não é o solo que propicia a existência daquela exuberante floresta? Esses solos são lixiviados. O que é que indica isso?
solos são lavados, eles são pouco férteis, né? Solos da floresta amazônica são pouco férteis. Lembrando aqui, a areia quartzosa, né, existe bastante no Brasil, e sempre perto de água, o que é que nós temos? Hidromórfico, né? Solos próximos a grandes concentrações de água. Pois bem, o solo pode ser degradado também, tanto de forma natural, como e principalmente pelas ações antrópicas. E a FAO, né, aquele organismo da ONU para a Alimentação e Agricultura, diz que a degradação do solo afeta a produção de alimentos, causando fome e desnutrição e amplificando a volatilidade dos preços dos alimentos. Então, a degradação do solo faz com que os alimentos se tornem mais caros, né? Força também o abandono da terra e leva milhões de migrações involuntárias, né, à pobreza, né? Isso foi a FAO que definiu. Quais são os principais problemas do solo, né? Nós temos alguns problemas relacionados ao clima, por exemplo, a erosão, a lixiviação e a laterização. Erosão sabemos, né? Lixiviação também, daqui a pouco a gente fala mais um pouco, mas a laterização, coloquei em destaque, é a formação de uma crosta de ferrugem no solo, na superfície do solo, formado pela decomposição de rochas que tenham muitos minerais ferrosos. Então, essa crosta de ferrugem reduz a fertilidade do solo. Acho que já visualizaram isso. A gente passa numa barreira, visualiza o solo, e essa camada escura, ferruginosa, às vezes até escorrendo aqui pela barreira. Então, essa crosta de ferrugem, por quê? Naquela rocha, esses sedimentos têm muitas partículas, né, de materiais ferrosos e criaram, então, uma crosta de ferrugem, uma laterização que tira a fertilidade do solo. Lixiviação já sabemos o que é, né? Empobrece o solo, claro, porque lava. No Brasil, né, o escoamento superficial, né, além de promover a lixiviação, também é o principal agente erosivo, né? Tem muita chuva no Brasil. Então, atua também na erosão dos solos. E para combater essa erosão superficial, né, nós temos algumas técnicas, né? Existem algumas técnicas, como, por exemplo, terracear, né? Criar curvas de níveis, que vai reduzir a velocidade do escoamento e logo o arrasto dos sedimentos do solo. Problemas do solo ainda, né? Vossoroca, vocês todos já conhecem, a gente já falou, né? Vossoroca, claro, que destrói terras cultiváveis, né? São fendas no solo desnudo, né? Sem a vegetação, que vai erodindo o solo e vai também, além de erodir e reduzir os solos agrícolas, também traz problemas para as áreas urbanas, né? As áreas mais próximas dessas erosões. Por exemplo, pode assorear os cursos de água nos rios e trazer, então, esse assoreamento para os centros urbanos, né, na circulação da água, entupimento de redes de esgoto e, claro, pode provocar as enchentes. Né? O assoreamento do rio propicia também, né, as enchentes urbanas. A FAO diz que a erosão, né, o que é que ela produz? Né? A cada ano se perdem mais de 20 bilhões de toneladas de solo no mundo devido à erosão. Imagina isso. Equivale a mais de 3 toneladas de solo por pessoa perdidos no mundo através da erosão. Certo? Então, vejam que problema sério, né? Principalmente a produção de alimentos. Os animais. Animais, por exemplo, os tatus. Tatus escavam o solo e podem intensificar a erosão, né? Propiciar a erosão, né? Intensificar. O gado, o pisoteio do gado, já viram o gado pisoteando o solo? Meio que eles arrancam assim, né? Uma partícula do solo no seu pisoteio, e pode provocar, né? Essa remoção de sedimentos, vai deixar o solo exposto ali naquela parcela, e vai intensificar o processo erosivo, certo? A chuva vem e vai ficar mais fácil escavar fendas, né? E provocar o arrasto dos sedimentos do solo. Salinização. O que é salinização? O solo vai ficar salino, vai ficar com mais sal, né? Salinização. E ocorre principalmente em áreas tropicais, né? Onde tem uma grande evaporação, muito calor e uma intensa taxa de evaporação. Os solos inadequadamente irrigados. Então, a evaporação retém os sais. Como é isso? Como é que a gente raciocina com isso? Imaginem uma região próxima ao Rio São Francisco, no sertão nordestino, né? Taxa de evaporação intensa, né? Muito calor. Imagina que eu tire água do Rio São Francisco e leve para minhas terras. E eu não faço isso de maneira calculada.
eu faço isso de maneira inadequada. Se eu levo a água do rio tem sais? Sim, porque de onde vem os sais? Das rochas, erodidas e carreadas pela água. Então, a água dos rios tem sais, que vão, no final do processo, se depositar no mar, né? Maior recipiente de água, logo maior recipiente de sais. Se eu levo a água para a minha terra, eu estou levando os sais. Se aquela minha terra, né, está exposta em condições de elevada evaporação, os sais evaporam? Não, são sólidos. Então, eu evaporo a água de maneira rápida e ficam os sais. Então, eu estou salinizando a terra por uma ação errada, né? Fiz uma irrigação inadequada. E aí eu provoquei a salinização da minha terra, certo? E aí eu trouxe os 2 exemplos. A ação do gado. Além da própria ação do próprio animal, né? A ação do animal sobre o solo, para a criação de gado, inicialmente, há o desflorestamento, há a eliminação, a supressão de uma região de mata, né? Se eu vou criar gado, eu tiro a vegetação, né? Eu planto capim. Então, aqui nós temos uma imagem da região amazônica, né, com as queimadas e, claro, a ocupação, eu quero essa área para criar gado. Então, não é a ação do gado nesse caso, é uma ação antrópica, né, de criação de gado, danificando o solo, porque a queimada também vai danificar o solo. A retirada da mata também vai danificar o solo. E, no futuro, o gado também vai propiciar, né, a intensificação da erosão. Aqui é o que eu falei, né, a salinização, a irrigação inadequada e o solo se transformando em solo salino, né, a crosta de sal sobre este solo. Algumas ações antrópicas que promovem, isso aqui é um gráfico da Embrapa, desculpem, da USP, um estudo da USP, que trouxe aí esse gráfico sobre algumas ações do homem, né, do ser humano, que degradam o solo. Por exemplo, excesso de pastagem, né? Para criar o gado, eu tenho que plantar a pastagem. Excesso de pastagem é o principal fator de degradação do solo. Desmatamento e desflorestamento, né? Desmatar, eu vou tirar uma parte da vegetação. Desflorestar, eu vou tirar uma floresta inteira, eu vou suprimir, vou erradicar a floresta. A agricultura também degrada o solo, coleta de lenha e atividade industrial. Outras ações, né? Assoreamento, a gente já falou, desmatamento, desflorestamento, as queimadas não foram citadas, né? Elimina os nutrientes, queima, né? Principalmente os nutrientes orgânicos, né? Os gasosos do solo. Então, elimina os nutrientes. Então, uma queimada deixa o solo menos fértil. Exploração excessiva do solo. Se eu plantar demais no solo, principalmente um só tipo de cultura, a monocultura, vai consumir demais os nutrientes do solo e vai deixá-lo menos fértil, certo? Então, exploração excessiva. E no Brasil, nós temos, eu citei adiante, processo de desertificação. No Brasil, nós temos pelo menos 3 áreas. Essas 3 áreas são estudadas pela ONU, especialmente essa região do Nordeste, o semiárido nordestino. Tem processos de desertificação, salinização e desertificação. Então, transformando o solo em áreas desérticas, em áreas inférteis, improdutivas. E a ONU estuda essas áreas aqui do Brasil, certo? Que é o uso inadequado, né, do solo que vai propiciar isso. E como é que se corrige? Né? Se há degradação, deve haver uma correção. Né? Como é que eu corrijo o solo? Por exemplo, algumas ações aqui que eu trouxe, alguns exemplos. Quando o solo não tem muita água, ou tem água em excesso, claro, ou eu vou irrigar, né, promover a irrigação de maneira, claro, calculada, controlada, porque se for inadequada, eu crio um outro problema maior, né, que é a salinização. Então, irrigação de forma adequada. Se houver excesso d'água, teremos que drenar o solo. Então, aqui são cortes, né? E aqui o dreno, a área para drenar esse excesso de água que cai nesse solo. Sistema de drenagem, claro, calculado, controlado. Se o solo é pobre em algumas substâncias, por exemplo, minerais orgânicos, o solo é pouco fértil. Como se faz, né? A correção do solo, é chamada de calagem do solo. Calagem é quando se joga produtos químicos, né? Eu vou corrigir o solo. Fertilizantes, por exemplo, né? A correção com produtos químicos. O meu solo é pobre em minerais. Eu vou jogar fertilizantes.
né? Se é pobre em matéria orgânica, eu posso também fazer uma correção de forma orgânica, né? Menos danosa ao consumidor e ao solo, né? Então, o humus, né? Eu posso colocar material orgânico, humus. Aqui é uma pulverização de nutrientes no solo, né? A chamada fertilização, né? Principalmente com adubos químicos, né? Que o Brasil tanto consome, né? Outras técnicas para corrigir o solo, plantio direto. Se o meu solo está fraco, né? Está pouco fértil, porque eu esgotei o meu solo, plantio direto é quando eu corto o que havia aqui, a erva daninha, e deixo ela morta aqui, né? Ela vai gerar uma matéria orgânica para o solo. E eu planto aqui no solo o que eu quero, o meu cultivo, e deixo aqui a matéria orgânica anterior, né? As plantas anteriores se decompondo e transformando, então, em matéria orgânica para o solo, nutrientes para o solo. Curva de nível, né? Ou terraceamento. Se a minha área é bastante inclinada e vai a chuva, né, vai erodir aí, vai carregar parte do solo, dos sedimentos, então vou criar aí curvas de nível, né, ou terraceamento, vou criar terraços, né, patamares para reduzir o impacto da chuva, né, quebrar essa velocidade da água. Para-choque protetor, então se a minha área está num local que venta muito e eu quero colocar uma cultura sensível, planta-se árvores, né? Por exemplo, pinheiros, eucaliptos, que protegem essa planta, é um para-choque protetor. E a rotação de cultura, também chamada de pousio, né? Eu deixo a terra descansar, o solo também precisa se regenerar, descansar. Deixo descansando enquanto eu planto na outra parcela do terreno. Pois bem, ainda sobre o estudo da USP, aqui são solos impróprios, né? Os solos próprios ou impróprios para a agricultura. Então, vamos lá com alguns problemas, né, no solo. Por exemplo, 28% solos do Brasil são, no mundo, muito árido. Problemas químicos, né, excesso de adubação, 23% dos solos. Terras rasas, né, solos neossolos, né, pouco desenvolvidos. Também é um problema. Excesso de umidade, solos congelados, áreas congeladas, né? Permafrost, também não dá para se cultivar em permafrost. E solos com nenhuma limitação no mundo, né? Nós temos, então, 11% dos solos do mundo são propícios à prática agrícola. Então, imaginem então, a necessidade de produzir alimentos, cada vez mais alimentos, com dificuldade de encontrar solos aráveis, agrícolas, né, agricultáveis. Pois bem, para finalizar a aula, deixei aqui duas tarefas para vocês aprofundarem o conhecimento. Um vídeo da Embrapa Solos, né, a empresa brasileira de agropecuária, né, que trabalha com solos e melhoramento genético, etc. Então, um vídeo da Embrapa sobre informações e curiosidades sobre o solo. É um vídeo curto, bem interessante. E um teste da FAO. Um teste. O que você sabe sobre o solo? Responda esse teste da Organização das Nações Unidas. Está aqui, ok? Obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima videoaula.